Amém. Olá, igreja, eu sou o Leandro. Você pode sentar, por favor? Estamos juntos, como é bom ser família, como é bom estarmos juntos, como é bom ter significado de família a partir da presença de Jesus em nós. E essa movimentação que Deus vai fazendo, né? Essa turma que está sendo enviada para a Amazônia, para esses 6 dias lá, e que vão estar compartilhando quem Jesus é através de cada ação. E nós que permanecemos aqui em Porto Alegre, ou no Vale dos Sinos, ou em Gravataí, ou em Santa Cruz, ou em Igrejinha, aqui no estado, nós também estamos em campo missionário, né? Nós também estamos compartilhando o amor de Jesus, estamos compartilhando quem Deus é. Legal ver aqueles que estão chegando, estando juntos, retornando, e a gente vai aprendendo a ser família juntos. E esse nome projetado na tela é o nome que nós cantamos, né? O nome sobre todo nome, que ele continue ganhando toda a nossa adoração, toda a nossa concentração, toda a nossa expectativa possa cada dia estar projetada em Jesus. Porque é Ele quem supre as nossas expectativas, é Ele quem gera vida na nossa vida. Então que ao nome de Jesus nós possamos nos dobrar mais uma vez essa noite, com resoluções de vida, com coração receptivo, para esse Deus que é um Deus tão bom, um Deus tão santo, tão majestoso, que Ele encurta distâncias para nos encontrar. Esse Deus que não fica distante, que não fica indiferente à sua criação, mas esse Deus que encurta distância para te encontrar, Ele encurtou distâncias para me encontrar. Esse Deus que ao encurtar distâncias, Ele gera um encontro que gera transformação. Também não é um encontro só para se encontrar. E esse Deus que encurta distâncias gera um encontro de vida, de transformação, de ressignificação, de restauração, cheio de vida, né? É muito bom saber que é Deus quem toma a iniciativa de encurtar distâncias para promover encontros. Eu não sei como que você reage a essa verdade espiritual, mas para mim é sempre bom lembrar que é Deus quem encurta as distâncias, é Ele quem toma a iniciativa de encurtar distâncias, porque por vezes eu me percebo muito empolgado para estar na presença de Deus, por vezes eu me percebo um pouco cansado, um pouco receoso, um pouco inseguro, mas para mim é sempre bom e necessário lembrar que é o Deus Todo-Poderoso quem encurta a distância para me encontrar. É Ele quem toma essa iniciativa. E agora à noite, nós queremos ir passeando por alguns textos bíblicos e percorrendo textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, porque a palavra de Deus é a palavra viva e Deus usa a sua palavra para encurtar a distância do coração dele ao nosso coração. Então ele vai contando histórias, ele registrou a sua palavra viva, para que o nosso coração possa ir na frequência do coração dele. Então, à medida que a gente vai indo para textos bíblicos, percorrendo distâncias do Antigo para o Novo Testamento, o Antigo Testamento que diria que Jesus viria, o Novo Testamento contando que Jesus veio, e à medida que a gente vai folheando essas páginas, ou você mexendo no seu aplicativo, e você vendo textos projetados aqui, que a palavra viva possa encurtar distâncias atuais do teu coração. Talvez lacunas para tomadas de decisão, talvez lacunas de inseguranças emocionais, talvez lacunas de medos e receios por desafios, mas que a palavra viva possa encurtar a distância, encontrar nessa noite o teu coração e meu coração, porque ela é viva e ela pertence a um Deus que encurta distâncias. Eu gosto de lembrar, esse texto é muito significativo, de Jesus registrado no Evangelho de Lucas. Às vezes a gente pode se confundir, se está começando a mexer na palavra de Deus e vê Lucas capítulo 19 e acha que pode ser Lucas. Não, mas quem falou isso foi Jesus, registrado no Evangelho de Lucas. E o próprio Jesus falou dele mesmo, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É Deus quem encurta as distâncias para que haja um encontro. É tão bonito perceber isso, e a gente vai para a origem dos encontros, a origem da criação,
Deus contando na sua palavra sobre o início de tudo, e Deus criou do nada, né? Às vezes a gente usa essa expressão, mas só tem um que de fato criou do nada. Às vezes a gente fala, e daí do nada a pessoa chegou e fez algo. Não, quem fez do nada é Deus, né? A gente depois segue o embalo, mas Deus fez do nada. E Gênesis conta a origem da criação, a origem dos encontros, e logo no início, no Evangelho, no texto de Gênesis, Deus nos lembra essa verdade espiritual, que Deus movimenta pessoas para que a bênção do encontro com Ele abranja outros. Deus, Ele movimenta pessoas para que a bênção do encontro com Ele não fique restrito tão somente a um grupo de pessoas, a uma etnia, a uma classe social, a uma língua específica, não. Deus, Ele encurta distâncias e Ele movimenta pessoas para que a bênção do encontro com Ele abranja outros e possa transpor limites geográficos, limites culturais, limites sociais, porque Deus quer encurtar distâncias para que a bênção com Ele abranja outros, a bênção do encontro com Ele. Olha lá, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4. Então, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Legal os registros de detalhes, né, da palavra. Se você está próximo dessa idade e achou que de repente Deus não te movimentaria mais, fica o registro ali, né? Abrão tinha 75 anos quando ele pega e Deus o envisiona, né, para que ele possa se movimentar. É interessante como Deus movimenta as pessoas para que a bênção do encontro possa abranger a outros. Por isso que a gente tem se movimentado como Igreja Batista Montserrat. É importante sempre reforçar, não há em nós qualquer ilusão, não é nem ilusão, qualquer engano, erro de espalhar o nome da Igreja Batista Montserrat. Nós queremos que a cultura do reino se multiplique. E como Igreja Batista Montserrat, nós fazemos parte da Igreja de Jesus que está espalhada por essa terra. Mas Ele encurtou as distâncias e agora Ele está fazendo algo no nosso meio para que esse encontro não se restrinja a um grupo de pessoas, a um número de pessoas num auditório pela manhã e pela noite, ou a uma região geográfica tão somente, porque o Deus que encurta distâncias, Ele vai movimentar as pessoas para que a bênção do encontro possa abranger outros. E a gente vai percebendo esse Deus profundamente interessado em encurtar distâncias, um Deus que é majestoso, mas que ao querer o encontro, Ele encurta distâncias. E como Ele está profundamente interessado e comprometido com isso, porque Ele quer que a bênção dEle abranja outros, Ele está profundamente presente e ativo nos movimentos que Ele vai coordenando, que Ele vai inspirando, que Ele vai impulsionando. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deus está presente e soberanamente ativo nos movimentos que Ele quer para que as distâncias sejam encurtadas. Essa expressão na palavra de Deus, ela chega de forma profunda ao meu coração. Não tenha medo, não desanime. Eu percebo o quanto que necessitado eu sou que essa palavra encurte a distância do meu coração e da minha mente e possa me impulsionar, porque por vezes o desânimo ou o medo, eles tentam me paralisar. E Deus encurta distâncias com a palavra viva dEle.
E ele chega e fala: Leandro, tira as inseguranças, vamos lá, vamos de novo. Leandro, tira o medo, tira o desânimo e avança, te movimenta, porque o Deus que encurta distâncias, nós não estamos falando só de distâncias geográficas, mas também de distâncias geográficas. Mas nós estamos falando de distâncias emocionais que ficam nos nossos pensamentos. Nós estamos falando de distâncias relacionais que por vezes ficam entre nós, com falta de perdão, com desejo de vingança. E o Deus que encurta distâncias se movimenta para fora a partir dos movimentos que Ele está fazendo em cada um de nós. O reino se expande em nós. O Deus que encurta distâncias, Ele quer chegar na intimidade dos pensamentos, na intimidade do teu coração, e Ele sabe quais são os teus medos. Ele sabe quais são os meus medos. Eu tenho conversado com Ele sobre isso. Você conversa sobre os teus receios, as tuas inseguranças com o Senhor. Ele te conhece e Ele está presente e ativo nos movimentos. Quando a gente fala que Deus está soberano nos movimentos, não é um soberano majestoso distante. Deus está soberanamente de forma relacional, presente, se relacionando para que esses movimentos aconteçam de forma relacional. Deus quer que isso aconteça. Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 48. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Gente, quantos de nós continuamente temos dúvidas e mais dúvidas, seja para a criação dos nossos filhos, seja para uma tomada de decisão profissional, familiar, sobre mudança de emprego, e a palavra de Deus vai nos dizer que Ele quer nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Ele encurta as distâncias, Ele quer estar conosco, nos ensinando e se relacionando, porque Deus está presente e ativo nos movimentos. Você não vai sozinho, você não vai por conta própria. Deus quer estar presente e ativo nos movimentos. Algo muito especial nesse Deus profundamente relacional, que é a presença de Deus em nós e no nosso meio, é que Deus ele encurta distâncias para se encontrar contigo, para se encontrar comigo, mas Ele não traz a gente tão somente para perto dEle. Ele começa a realizar encontros para que esse movimento aconteça e que Ele possa, através desses movimentos, libertar pessoas da opressão e da escravidão. Deus, Ele realiza encontros para que Ele possa resgatar pessoas, arrancar pessoas da opressão e da escravidão. E a linha do tempo, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, vai nos mostrando um Deus que resgata pessoas da opressão e da escravidão. Ele foi desenhando aos poucos para que a gente pudesse ir entendendo aos poucos que Ele é um Deus que resgata pessoas que estão escravas e oprimidas. Aconteceu assim no Antigo Testamento, quando o povo de Israel era escravo no Egito. Eles estavam sendo oprimidos por trabalhos, por situações, eles eram escravos, e Deus chama Moisés e Arão, e a palavra registra que Deus conversa com Moisés e com Arão. E Deus está falando com Moisés que Ele vai resgatar o povo e tirar eles da escravidão. E Moisés está muito centrado em si mesmo. Moisés está vendo as suas inseguranças, as suas limitações. E a palavra é íntegra. A palavra registra que Deus se irou com Moisés. E isso não exclui em nada a verdade espiritual que nós cantamos agora há pouco, que Deus é bom. Deus, Ele é amor, Deus, Ele é santo, Deus é puro, Deus é justo. Às vezes, para completar uma frase assim, a gente fala: Deus é amor, Deus é bom, mas Deus é justo. Mas em Deus uma coisa não se contrapõe à outra. Deus consegue reunir de forma perfeita esses atributos. Deus é bom, Deus é justo. O Deus que ama é o Deus que se ira. É difícil para a gente entender, porque geralmente quando um de nós se ira, é difícil que o amor esteja junto. Mas a gente se perde nisso muitas vezes. Mas o Deus que ama é um Deus que se ira.
E ele estava querendo resgatar toda uma nação, todo um povo da escravidão. E ele se ira com Moisés. Moisés, a palavra registra aqui esse encontro desse Deus que quer realizar encontros. Então o Senhor, Êxodo capítulo 4, versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Esse Deus que encurta distâncias está falando com Moisés, e Moisés está no deserto. E esse Deus que encurta distâncias se encontra e fala com Arão. Êxodo capítulo 4, versículos 27 e 28. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado fazer e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe havia ordenado realizar. Você percebe esse Deus soberano encurtando distâncias e realizando encontros para resgatar e tirar pessoas da escravidão? Gente, eu não sei se você identifica isso aqui, mas hoje em dia, como família, se a gente sai, cada um vai para um lado durante o dia. Você combinou alguma coisa, mas mudou os planos. Teve alguma situação que tu precisou sair mais cedo de onde você estava e você precisou ir para outro lugar. E acontece algo muito desafiador no teu dia. Acaba a bateria do seu celular. Você já percebeu que às vezes a gente tem dificuldade para se encontrar? Só porque acabou a bateria e não tem o WhatsApp. Como é que você vai avisar que você saiu antes e precisa chegar no outro lugar? E eu não sei se a gente percebe Deus encurtando distâncias, mas olha só. Moisés estava no deserto. Arão estava no Egito. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou-se com Moisés. Deus realiza encontros. Ele encurta distâncias porque Ele está profundamente interessado em tirar pessoas da escravidão, em tirar pessoas da opressão. Ontem pela manhã, a Cris e eu estávamos conversando com um casal de discípulos de Jesus, que fazem parte dessa igreja, e esse homem que tem informações, que são informações que talvez você leia também nos jornais, mas ele contando mais os bastidores, o número de suicídios que nós temos na cidade de Porto Alegre. São números expressivos que diariamente pessoas tiram ou tentam tirar suas vidas. E Deus está profundamente interessado e comprometido para que pessoas saiam da escravidão, saiam da opressão, de pensamentos de suicídio, pensamentos que não são pensamentos de vida, que não são pensamentos de unidade na família, mas são pensamentos de tristeza profunda e que por vezes levam pessoas a atentar contra a própria vida. E Deus quer tirar essas pessoas dessa tristeza profunda, de situações de desespero, e Deus encurta distâncias. Ele vai fazer milagres de encontros, para que aconteça esse encontro e que pessoas sejam retiradas, saiam da escravidão e da opressão. Essa é uma verdade espiritual que deve ir impulsionando o meu e o teu coração. Eu queria celebrar e reconhecer esse Deus que encurta distâncias, mas também não condicionar Deus a isso. Deus não é um Deus que vai se limitar a agir apenas quando Ele encurta distâncias. Nós estamos falando do Deus que encurta distâncias a todo momento, mas Deus, Ele é criativo, Deus, Ele não se limita, Deus, Ele é infinito. E eu queria te dizer que também há propósito quando Deus aumenta as distâncias. A propósito, Deus não deixa de ser soberano quando Ele aumenta as distâncias. E talvez o aumento de distância na sua vida, nesse momento, seja uma situação de trabalho que você estava esperando uma melhor recolocação profissional e ela não veio.
Talvez seja uma situação que você ora há tempos para que haja reconciliação, mas não aconteceu. E parece que a distância está só aumentando daquilo que você entende até que é o melhor. Mas eu quero te encorajar a partir da palavra que Deus ele continua soberano. Quando Ele aumenta também as distâncias. Ele continua sendo Senhor. Olha só, Ele retira o povo da escravidão de forma milagrosa, faz os feitos milagrosos as pessoas saiam da escravidão e da opressão, e logo em seguida é registrado no capítulo 13 de Êxodo, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Deus tem propósito quando Ele aumenta as distâncias. Procure se relacionar com Deus se você está com a impressão de que a distância aumentou e se coloca na presença de Deus. Fale com Ele, clame, nós cantamos sobre clamar o nome do Senhor, mas creia de que há propósito também quando Deus aumenta as distâncias. Eu queria te lembrar de que esse Deus que encurta distâncias ou que aumenta as distâncias, o que Ele espera e o que Ele gera é que haja reciprocidade da nossa parte. Deus quer que haja um relacionamento do teu coração com o coração de Deus. É Ele quem encurta a distância para acontecer o encontro, ou é Ele que muitas vezes aumenta a distância para que o propósito dEle aconteça na tua vida e na vida das pessoas ao teu redor. Mas Ele está esperando nisso, nesses movimentos que Ele está fazendo, Ele está esperando e gerando reciprocidade da nossa parte. Você não gera isso por conta própria, não há uma inquietação na tua alma que por conta própria faça com que você se relacione com Deus, mas é próprio Deus quem encurta a distância e que gera essa expectativa pelo encontro no teu coração, e ao gerar essa expectativa, Ele espera de você a reciprocidade. Agora já são memórias do nosso coração como pais, ali estão as nossas filhas, estão crescendo, 13, 11, 9 anos, mas lá atrás quando brincávamos com elas de esconde-esconde, né, e você talvez tenha essas memórias com os teus filhos, ou você sendo a criança brincando com um adulto, e você sabe que ao brincar de esconde-esconde com uma criança, para a brincadeira acontecer, você não pode se esconder tão bem. Senão a brincadeira não acontece. Ela pode até começar divertida, mas depois perde a graça para a criança. E a palavra de Deus deixa um registro tão profundo que para mim é essa cena que vem ao meu coração e à minha mente. Jeremias capítulo 29. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Nesse contexto aqui, Deus, Ele aumentou a distância. Por amar o seu povo, Ele corrige o seu povo. E por amar o seu povo e corrigir o seu povo, Deus chega ao ponto de fazer um movimento de deportá-los. Eles são exilados, eles vão para longe. E Deus deixa a palavra viva, registrada ao coração daquele povo para dizer, olha, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. A palavra de Deus mostra um Deus relacional, que de certa forma é um Deus que vai deixando o pé para ser encontrado. Ele não se esconde a ponto de não ser mais encontrado. Ele está ali e Ele deixa o pé.
Da mesma forma que você, como adulto, brincou com os teus filhos, ou hoje brinca com os teus netos, talvez alguns de vocês tenham passado por aquela situação que, porque correu demais, trabalhou demais, não brincou com os seus filhos, mas talvez Deus esteja te dando a oportunidade de brincar com os seus netos, e você deixa um pé, e o seu neto não te encontra, e aí você de repente precisa deixar o outro pé, para que o seu neto possa te encontrar. E aí naquele momento é tão legal, porque o teu neto, com uns 3, 4 anos, e você deixou talvez a outra perna para frente, porque ele passou e não viu, mas ele te encontra. E quando te encontra ele vibra. Não importa se você deixou um pé para frente, outro pé para frente, porque ele te encontrou. Ele queria se encontrar, ele estava te buscando de todo o coração. Porque você se deixou ser encontrado. Deus, ele se movimenta dessa forma, instigando em nós essa reciprocidade. Ele quer que a gente o busque de todo o nosso coração. Ele quer que o relacionamento, eu vou falar aqui a brincadeira, mas nesse sentido do relacionamento, aconteça entre o teu coração e o coração do próprio Deus. Esse Deus que encurta distâncias, ele vai do Antigo Testamento ao Novo Testamento, mostrando que ele está encurtando as distâncias, seja por vezes até aumentando a distância, mas para que o teu coração sinta vontade de se encontrar com ele. Esse Deus, ele vai e continua escrevendo a história, a linha do tempo, e chega no Novo Testamento, e o ápice desse Deus que encurta distâncias é a pessoa de Jesus Cristo. O ápice dessa história do Deus que encurta distância, porque a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Eu não conheço muitas outras definições físicas, mas eu sei essa. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. E eu queria celebrar contigo, a partir da palavra, de que Jesus é a linha reta entre Deus e a humanidade. Jesus é a linha reta entre o coração de um Deus que quer ser encontrado, um Deus que se deixa aparecer, e o teu e o meu coração, que por vezes se perde nessa busca por Deus. Jesus é essa linha reta. E é tão profundo perceber como Deus foi explicando isso aos poucos. E no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, uma profecia centenas de anos antes da vinda de Jesus. E naquele contexto ali, a palavra de Deus estava confrontando mais uma vez o seu povo, porque o seu povo tinha errado, e eu não sei se você se identifica com o povo de Israel, que erra, eu me identifico. E aí a gente percebe mais uma vez Deus corrigindo o seu povo, e por vezes nós queremos o amor só através do conforto da palavra, mas Deus muitas vezes nos ama através do confronto da sua palavra, e Ele está confrontando porque ama o seu povo, e Ele está corrigindo o rei e a nação, e é nesse contexto de confronto em amor que vem uma palavra profética. Centenas de anos antes de Jesus, a palavra vem através de Isaías e está registrada assim: disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Deus desenhando aos poucos, tracejando a linha do tempo e mostrando que tudo estava apontando para aquele que viria, no Antigo Testamento apontando para aquele que viria. A profecia se cumpre, e o Evangelho de Mateus registra no capítulo 1, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, centenas de anos antes dito: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Já não mais um Deus, não, Deus conosco. Jesus é a linha reta entre o coração de Deus e o coração da humanidade. Emanuel é Deus conosco, Deus entre nós, e isso tudo movido por amor. Texto que alguns de nós conhecem memorizado, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Pois Deus enviou o seu Filho. Olha só esse Deus de novo, encurtando distâncias, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus é essa linha reta entre Deus e a humanidade. E graças a Deus por outra verdade espiritual que está aqui. Jesus é a solução para atalhos errados. Jesus é a solução para atalhos errados. Eu não sei como é que é o teu senso de localização. Eu sou uma pessoa muito grata a Deus pelas pessoas que inventaram os aplicativos de Waze, Google Maps, né? Eu uso muito, né? E é tão bom, mas tem situações que eu não sei se você não precisa usar, ou se você usou e você tentou pegar um atalho. Tem alguns desses aplicativos que às vezes te dão uns atalhos. Alguém já passou por algumas situações assim? A gente estava lembrando no carro hoje durante o dia, que nós estávamos indo lá para a casa do Shane e da Mi, em Gravataí, há alguns anos. Acho que na época nós morávamos em Canoas. E aí o aplicativo nos deu um atalho. E olha, era um atalho bem interessante, porque diminuiu bastante o tempo. E aí começou a pegar uma estrada de chão e saiu para uma outra coisa. E aí chegou um momento que nós estávamos numa cena que estava a brigada militar, os caras tudo armado. E aí uma gritaria, para o carro. Acho que naquele momento Deus usou as minhas experiências da época de repórter na página policial. E graças a Deus eu consegui ficar tranquilo, porque no carro lá ficou agitado o meu carro, assim, né? Tem muitas meninas, ficou um carro agitado naquele momento, mas eu baixei o vidro, a gente conseguiu acalmar e graças a Deus seguimos. É ruim pegar um atalho errado. É ruim, ainda mais quando você está pensando que aquilo só vai te ajudar. E você vai naquele atalho e ele te atrapalha. Jesus é a solução para os atalhos errados. Deus sabe que a humanidade tenta tatear a Deus e tenta buscar a Deus. E por vezes busca em outros mediadores a relação com Deus. Busca na autopenitência, busca no autossacrifício, busca em outras pessoas, busca em objetos, tenta buscar de alguma forma, mas o próprio Jesus afirmou. No Evangelho de João, capítulo 14, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não falou que ele era um caminho, Jesus não falou que ele era uma verdade, uma alternativa de vida. Jesus, ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. E não há arrogância em Jesus, porque ele sabe que ele é o caminho, e não deve haver arrogância em nenhum de nós que já fomos encontrados por Deus ao compartilharmos as boas novas de Jesus. Você não tem que dizer que os outros não, mas você precisa e eu apresentarmos Jesus como a solução. As pessoas estão tateando e estão buscando e talvez tentaram um atalho, mas não, se perderam no caminho e elas precisam saber que Jesus é a solução para atalhos errados. Essa forma que Jesus vai preenchendo a distância com relacionamento. Jesus, sendo o Filho de Deus, ele quando esteve aqui nessa terra, ele preencheu a distância através do relacionamento. O texto que nós lemos no início da mensagem, eu trago ele aqui de novo, Lucas capítulo 19, versículo 10, palavras de Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essas palavras de Jesus, Jesus disse elas através de um momento de relacionamento na casa de Zaqueu. E na casa de alguém que disse, as pessoas ao redor falaram: não acredito que Jesus está indo lá. Não acredito. Na casa de Zaqueu. E Jesus, ele não espera o convite. Jesus, ele se oferece. Jesus, naquele momento, ele de fato encurta as distâncias e fala: Zaqueu, desce logo. E ele não só faz uma visita e fala: Zaqueu, hoje eu vou passar a noite na tua casa. Esse Jesus, ele encurta as distâncias e preenche as distâncias de forma relacional.
Ele sendo a verdade, Ele sendo a vida e Ele sendo o caminho, Ele preenche distâncias, porque muito provavelmente Zaqueu, ao ouvir as pessoas falando e achando um absurdo, uma barbaridade, que Jesus entrasse na casa dele, provavelmente ou Zaqueu foi para uma arrogância ou para um sentimento de indignidade, ou achando que era o tal, mas Jesus ele vai na casa e preenche a lacuna com um relacionamento presente dentro da casa, na casa de Zaqueu. Deus faz isso de forma relacional. Outro relato do encontro de Jesus com pessoas que estavam procurando se relacionar com Ele, e essas pessoas aqui estavam tentando colocar Jesus à prova. Eram os religiosos da época, eram aqueles que sabiam e conheciam textos e mais textos da palavra de Deus, e está registrado no Evangelho de Marcos, diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Você entendeu, né? Que Jesus está numa banca de avaliação naquele momento, né? Aquela pessoa faz a pergunta, Jesus responde, e ele deve ter feito assim. Muito bem. Respondeu bem, Jesus. E eu não sei se por vezes, pelas nossas contradições, as nossas opiniões, por vezes a gente se aproxima de Jesus e o avalia, a gente se aproxima da palavra de Deus e tenta ver se aquilo faz sentido. E Jesus, sendo o caminho, a verdade, a vida, humildemente está ali se relacionando e sendo avaliado, porque ele sabe que está tendo uma busca por conhecê-lo naquele momento. Ele fala isso, né? Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. E antes eu usei essa imagem do esconde-esconde, né? E aqui para mim a imagem, de forma relacional ao meu coração, chega quase como aquela brincadeira quando você esconde um objeto e a pessoa sai para procurar e você fica falando: ah, tá frio. Lembra dessa brincadeira? Tá frio, né? E aí você vai se aproximando e a brincadeira fica legal, porque você fala: tá morno, né? E aí a pessoa chega um pouquinho mais perto e fala: tá esquentando. E parece que esse Jesus que encurta distâncias, ao se relacionar com aquele homem, Jesus se esvaziando de si mesmo, porque ele está sendo avaliado, mas ele não tem problema, ele está ali se relacionando com aquele homem, e Jesus, ele ouve aquilo que aquele homem está falando, e Jesus reconhece que ele está próximo da essência do amor, porque Deus é amor, e Deus ele nos encontra e mexe a nossa vida para que a gente ame a Deus e ame as pessoas. E ele percebe que essa essência está alcançando o coração daquela pessoa. Por isso que Jesus fala: olha, você não está longe do reino de Deus. Mas eu acho que muito mais do que a compreensão da essência do Evangelho, a impressão que dá é que Jesus naquele momento, ele está dizendo: você não está longe do reino de Deus, porque o próprio Jesus está falando com ele na frente dele. Então, de certa forma, dá para imaginar Jesus falando assim: sou eu. Você está me encontrando.
O reino está aqui, o reino de Deus chegou, porque eu, Jesus, vim trazer o reino de Deus, um reino que não é estático, um reino que se relaciona, um reino que se deixa ser encontrado, um reino que fala assim, olha, está esquentando. Está esquentando, você estava frio, mas você está esquentando. E está ficando quente, está morno, porque eu estou aqui. O próprio Jesus, o caminho, a verdade e a vida se deixa ser encontrado de forma relacional. Jesus vai preenchendo essa distância com relacionamentos. E eu quero te encorajar com essa verdade espiritual que nós temos falado e, de certa forma, trocar a marcha nesse momento. Esse Deus que encurta distâncias, Ele faz com que você e eu, quando nós somos encontrados por Jesus, você e eu passamos a ser um encurtador de distâncias. Esse Deus que encurta distâncias, quando Ele te encontra, Ele faz de você um encurtador de distâncias. Eu não tenho o hábito, como alguns dos meus amigos pastores e amados amigos, de falar aquela... Olha para a pessoa do seu lado e fala, mas eu queria usar isso hoje, tá bom? E aí eu queria te encorajar, ao invés de você falar para a pessoa do lado que ela é uma encurtadora de distância, você vai olhar para a pessoa e vai falar, olá, eu sou um encurtador de distâncias. Pode ser? Fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó. Antes que talvez alguém procure ou já tenha procurado, sim, o termo encurtador de distâncias existe. Tá? Existe esse termo e ele é usado tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. Né? No sentido literal, refere-se a ferramentas ou tecnologias que encurtam a distância física entre lugares. Estrada, ferrovias, pontes. No sentido figurado, especialmente no contexto da tecnologia, refere-se a ferramentas que encurtam a distância entre pessoas, facilitando a comunicação. Né? Você tem um amigo lá da Nova Zelândia, né? E a gente pode fazer uma chamada de vídeo e você tem a sensação de que a distância foi encurtada. Né? E graças a Deus, quando esses meios de comunicação são bem usados, que a gente saiba usar sabiamente. Porque às vezes a gente está usando aquele equipamento e a pessoa que está perto da gente, a gente fica distante dela. Né? Então, que Deus nos dê sabedoria. Mas quando eu sou encontrado por Jesus, eu passo a ser, e você, nós passamos a ser um encurtador de distância. E é legal quando a gente vai para a palavra de Deus e vê essa perspectiva dessa verdade ganhando contorno, e ganhando nome, e ganhando vida. Jesus, ele se encontra com uma mulher, ele encurta a distância, porque não precisava passar por lá, não era o caminho lógico, mas Jesus passa por Samaria. A palavra diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus encurta a distância, se encontra com aquela mulher, ela estava muito mais do que com a sede física, porque era o calor do meio-dia, mas Jesus sabe que havia nela uma sede de alma, uma sede de senso de valor, uma sede de significado, uma sede, algo muito mais profundo. Jesus se encontra com ela, ele encurta as distâncias e passa por Samaria, se encontra com ela naquele horário específico e naquele encontro faz dela uma encurtadora de distância. Olha só, então deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenha feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha que bonito, uma encurtadora de distância. Algumas versões vão dizer que ela larga o cântaro e vai rapidamente, ela corre, ela chega até lá e ela encurta a distância para que eles pudessem ter um encontro com Jesus. Não só a mulher
samaritana, mas você e eu hoje como discípulos de Jesus, nós nos movemos como encurtadores de distância, não por conta de que agora a igreja está falando que é bom ter encontro nas casas, não. Há algo mais profundo para que essa verdade espiritual nos impulsione. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 a 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Tem uma versão que diz: pois o amor de Cristo nos impulsiona. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos tira de nós mesmos, nos tira de uma vida centrada em nós. Esse amor nos constrange e nos impulsiona a nos tornarmos encurtadores de distância. O texto segue, versículos 18 e 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus nos deu o ministério da reconciliação. A palavra é clara, a palavra nos envisiona. Deus faz de nós encurtadores de distâncias. Deus nos confiou esse lindo ministério. As distâncias por Cristo nos preencher, as distâncias que nós percorremos são preenchidas com propósito e com relacionamento. Nós nos movemos em resposta ao amor de Deus e à missão que Jesus nos confiou. Quero repetir, nos movemos em resposta ao amor de Deus e à missão que Jesus nos confiou. Esse aqui é o texto que está no grupo de WhatsApp da célula da qual nós fazemos parte. Agora à tarde nós estamos vivenciando o nosso almoço com encontro de multiplicação. Deus nos reuniu como discípulos e foi acrescentando pessoas, e famílias foram conhecendo a Jesus, foram se reconectando com Jesus. E de uma célula agora nós vamos multiplicar para mais 3 casas. E Deus vai fazendo isso, não é pela performance das pessoas que estão ali, porque em nós há limitação, incapacidades, mas o Deus que encurta distâncias nos transforma, nos restaura e nos impulsiona para sermos encurtadores de distância. Ele nos movimenta para que isso aconteça. Nós queremos que essa verdade espiritual não seja uma verdade tão somente nós queremos te encorajar para que a verdade da palavra impulsione o teu coração. Por isso que nós estamos te convidando, queria que o Mateus projetasse na tela o reforço da nossa conferência de casa em casa. Não é uma atribuição a quem está liderando uma célula tão somente, a quem talvez é anfitrião e está recebendo a célula, mas você, se você já foi encontrado por Jesus, você hoje é um encurtador de distâncias. E você se movimenta e Deus por vezes troca, você muda de casa e talvez você muda de emprego. E você precisa lembrar que Deus está te movimentando porque Ele quer encurtar distâncias de outros, para que outros conheçam o Jesus. Você já foi encontrado. Então você não pode mais ficar na perspectiva de agora só continuar sendo encontrado. Você passa a ser um encurtador de distâncias. Ao final da celebração, tem uma equipe lá para te receber, tirar dúvidas. Você pode fazer com o QR Code, que seja a conferência, seja mais um marco na jornada da nossa igreja. Porque nós nos movemos em resposta ao amor de Deus e à missão que Jesus nos confiou. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Aqui Jesus já tinha se doado em amor, se entregado em amor, ele foi crucificado pela obediência a Deus e por amor a Deus e à humanidade. E aqui é o Jesus ressurreto que se encontra com os discípulos. São as últimas palavras antes de Jesus subir aos céus.
E a palavra diz que quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E o versículo diz assim: então Jesus aproximou-se deles. E Jesus tinha caminhado com aqueles homens, com aqueles discípulos, com aquelas pessoas durante 3 anos. E talvez naquele momento Jesus estava falando: eu sei que você viu eu ressuscitar mortos. Eu sei que você viu eu transformar água em vinho. Eu sei que você viu eu multiplicar pães e peixes. E de apenas alguns poucos pães e peixes eu alimentei uma multidão. Eu sei que você viu eu curar endemoniados. Eu sei que você viu eu curar lunáticos, pessoas que estavam doentes da alma e da mente. Eu curei, mas eu sei que você está duvidando agora. Jesus percebe a dúvida no coração de alguns dos seus discípulos próximos. Por isso que Jesus precisa preencher a lacuna com relacionamento, não só daqueles que ainda não o conhecem, mas Jesus quer preencher a lacuna dos seus discípulos também. E por vezes as dúvidas, as inseguranças, os medos começam a ganhar forma no coração e na mente. Mas mais uma vez, Jesus se aproxima deles. Jesus se aproxima, Jesus encurta a distância com a presença dele. Mas olha só que profundo, Jesus não encurta a distância tão somente para confortá-los, mas o conforto de Jesus envia os discípulos. O conforto da presença de Jesus não é para acomodar os discípulos em si, mas é para que a partir da presença de Jesus eles fossem enviados. Foi-me dada toda a autoridade, palavra de Jesus, nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Encurtadores de distância são impulsionados pela presença de Jesus que está conosco em todos os movimentos. Encurtadores de distância transpõem distâncias geográficas, transpõem distâncias sociais, econômicas, distâncias de língua, porque eles estão impulsionados pelo amor de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Você e eu somos testemunhas, somos encurtadores de distâncias. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor vai fazendo isso. Ele vai eliminando distâncias interpessoais que impediriam relacionamentos. E à medida que a gente vai abrindo casa e vai entrando na casa um dos outros, por vezes alguns preconceitos podem impedir que aconteçam relacionamentos. E a palavra não silencia sobre isso. Chega um momento que Deus quer tocar na vida de Paulo, e ele realiza o encontro e fala para Ananias: Ananias, vai lá, que tem na casa tal, na rua chamada direita, procura uma pessoa lá com o nome de Saulo e ora por ele. E Ananias naquele momento fala: Deus, eu não sei se tu está sabendo, mas estão falando muito mal desse cara. E diz que ele está perseguindo a igreja, então será que não é Paulo não fala tudo isso, mas dá para imaginar Paulo falando, quase dizendo: será que não é na rua da frente? Será que não é na casa ao lado? Mas Deus faz com que as distâncias nos relacionamentos, distâncias interpessoais, sejam preenchidas com a palavra dele. É tão profundo porque Deus diz: mas o Senhor disse a Ananias, Atos capítulo 9, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E Ananias chega então, e o próximo versículo é bem curtinho e bem profundo, porque diz: então Ananias foi. Muito profundo, né? Todas as considerações de Ananias a partir da palavra de Deus são desfeitas. Os nossos receios, achar que aquela pessoa, não, são desfeitas na presença de Deus. Então Ananias foi.
E ao chegar na casa, e por isso que a gente está nos encorajando, vamos entrar nas casas uns dos outros. Ao entrar na casa, ele coloca a mão e ora por aquele homem, e naquele momento a oração já é irmão Paulo, irmão Saulo. Já não é mais uma pessoa distante, porque a palavra de Deus preenche esses relacionamentos. Esse homem que foi encontrado, Paulo, ele depois começa a se movimentar. Deus coloca ele para ir para um lado, para o outro, pega navio para um lado, pega navio para o outro, vai para naufrágio, ele se torna um encurtador de distâncias. Esse homem encontrado por Ananias, encontrado pelo Senhor, se torna um encurtador de distâncias. Ele chega numa cena, e uma cena que eu quero dizer aqui, ele chega e ele tem um discurso em Atenas, já em outra cidade, já em outro lugar. E aquela fala de Paulo aos atenienses é o encontro, é o marco entre a fé em Jesus e a filosofia grega. Eram dois mundos distantes, mas porque discípulos encurtadores de distâncias começam a se movimentar, mundos distantes se encontram na pessoa de Jesus. Pessoas que tinham suas ideologias próprias e viviam para essas ideologias são encontradas, porque um discípulo de Jesus encurta a distância e vai na casa e toma café e toma chimarrão e encurta a distância. E aquela ideologia começa a perder força, aquelas ideias, aquelas opiniões começam a ser trocadas por um relacionamento com um Deus vivo e pessoal através de Jesus Cristo. Porque Jesus é a linha reta entre o coração de Deus e o coração da humanidade. Essa verdade ela fica tão próxima e tão pessoal, e Deus quer tanto ser encontrado, gente. Eu acredito dessa forma. Deus quer tanto ser encontrado. Deus quer tanto ser encontrado, que por vezes eu acho que Ele usa até as placas de caminhão para falar conosco. Não todas, tem algumas que são bem ruins. Mas eu não sei se você já passou por uma que diz assim: Deus está a uma oração de distância. E essa verdade espiritual, eu não sei se você não conhece a Jesus de forma pessoal, eu quero te dizer que Deus está a uma oração de distância. Se você conhece a Jesus há muito tempo, mas talvez de alguma forma você está percebendo uma distância entre aquilo que você está crendo nesse momento, Deus está a uma oração de distância. Eu quero te convidar para que juntos nós possamos levantar. Quero te convidar a estarmos juntos de pé nesse momento. E que à medida que a gente canta uma parte dessa canção que lembra que Deus é um Deus bom, lembra, Ele não é um Deus bonzinho, Ele é um Deus bom. Esse Deus que encurta distâncias. Esse Deus que quer se mostrar, que quer se revelar ao teu coração. Que você possa se aproximar de Deus porque Ele está a uma oração de distância. Que você possa se aproximar colocando diante do Senhor porque Ele encurtou a distância e quer se encontrar contigo. Que você possa se encontrar com esse Senhor porque Deus está a uma oração de distância. À medida que você canta, que você possa fazer a sua oração de forma pessoal e íntima ao coração do seu Deus, do seu Pai, porque Ele é um Deus bom. Não esquecerei que Tu és fiel, não esquecerei o que prometeste a mim. Tua palavra não mudará, Tu és sempre bom. Não esquecerei que Tu és fiel, não esquecerei que prometeste
uma oração de distância. E essa placa de caminhão, ela está de acordo com a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 9 a 13 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus está a uma oração de distância. Como igreja, nós queremos orar contigo. E pode ser que essa noite tenha sido a noite que Deus encurtou a distância para o teu coração. Pode ser que nessa noite Deus tenha se tornado pessoal. O próprio Jesus entrou na casa do teu coração e na casa da tua mente nesse momento. Você está reconhecendo a voz dele de forma mais próxima e mais pessoal. E como igreja nós queremos orar contigo. Nós queremos te abraçar e orar contigo nesse momento. E eu queria convidar nesse momento pessoas que querem fazer essa oração pela primeira vez, que talvez até então não tenham crido no seu coração e confessado com a sua boca que Jesus é Senhor. E nós queremos oportunizar para que você faça a sua oração nesse momento. Convido a igreja para orar, para que resoluções espirituais sejam tomadas nessa noite. Faça a tua oração e logo em seguida eu quero orar de forma a te orientar nessa oração pessoal do teu coração ao coração de Deus. Você quer orar? Te convido a ser conduzido por essas palavras como referência à tua oração, do teu coração ao coração de Deus. Deus, obrigado por me encontrar. Deus, obrigado por encurtar a distância do teu coração ao meu coração. Deus, obrigado porque eu reconheço hoje que Jesus é o caminho, de que Jesus é a verdade e de que Jesus é a vida. Deus, obrigado. Eu reconheço que percorri outros caminhos. Deus, tomei atalhos errados, mas nessa noite eu reconheço que Tu, Jesus, é a solução para o atalho errado. Eu quero me aproximar de Ti, Deus, através do Teu Filho Jesus Cristo. Eu reconheço e me arrependo por ter caminhado distante. E nessa noite eu quero me reconectar contigo, Deus, através do Teu Filho Jesus Cristo. Essa é a minha oração, em Teu nome, Jesus. Amém. Tem alguém que nessa noite fez essa oração pela primeira vez? Nós queremos te convidar a sinalizar com alegria, porque você foi encontrado por Deus e você encontrou Deus. Então tem alguém que nessa noite falou: opa, eu encontrei Deus. Essa verdade espiritual ganhou contorno no meu coração. Sinaliza com a tua mão e já vem para cá, porque nós queremos te abraçar. Sinaliza com a tua mão e vem aqui para frente, que como igreja de Jesus nós queremos te abraçar e orar contigo nessa noite. Tem alguém que nessa noite tomou essa resolução espiritual e que quer expressar que encontrou Deus e que foi encontrado por Jesus? Alguém? Como você e eu, que já somos discípulos de Jesus, tornamos encurtadores de distância. Esse encorajamento e essa última tela eu quero trazer para o coração da igreja de Jesus nesse momento. Você e eu somos encurtadores de distância. Como que você encurta distâncias? Como que a gente se movimenta com o propósito de encurtar distâncias? Visitando uns aos outros. Quando a gente vai na casa um do outro, a gente encurta distâncias. Quando a gente bate na casa, fala: vou para sair, vamos tomar um chimarrão, precisamos combinar de tomar um chimarrão e tomar um café, a gente encurta distâncias. Quando a gente pede perdão e perdoa pessoas, a gente encurta distâncias. Porque às vezes a pessoa está do teu lado geograficamente, mas parece que tem um muro de distância.
E você, ao perdoar e pedir perdão, você está encurtando distância. Quando você confessa pecado uns aos outros e ora uns pelos outros, você está encurtando distância. Quando você ensina o que Jesus te ensinou, quando você reparte o teu coração e a palavra de Deus, quando você ama as pessoas, ama uns aos outros, quando você conta para os outros o que Jesus tem feito na tua vida. Que a palavra de Deus, ao nos encontrar, nos impulsione para que a gente se torne encurtadores de distância. Quero mais uma vez que a gente possa orar, pedindo para que Deus nos impulsione para que a gente seja encurtadores de distância. Podemos orar juntos por isso? Paizão, obrigado por quem Tu és. Obrigado por Senhor ter encurtado as distâncias e ter nos encontrado, Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa verdade que transforma a nossa vida. Um encontro que nos regenera, nos restaura e nos santifica, Deus. Nós te pedimos, Pai, que essa verdade que nos encontrou, nós possamos cantar dessa verdade agora, Pai. Que essa verdade não fique retida em nós, mas que com a nossa vida nós cantemos que Jesus, Tu é a linha reta entre o coração de Deus e a humanidade. Nos movimenta para que nós possamos ser encurtadores de distância, Deus. Deus, essa semana vai um grupo lá para a Amazônia, Deus. E eles vão encurtar distâncias nas comunidades ribeirinhas, Deus. Mas nós que estamos aqui, nós podemos também encurtar as distâncias, Deus. Amanhã, no nosso trabalho, aonde estivermos, em casa, Deus, nos movimenta para que a gente possa se tornar a cada dia encurtadores de distâncias. Que essa verdade possa ser cantada e proclamada através da nossa vida. Essa é a nossa oração. Em Teu nome, Jesus. Amém.